Em meio ao inverno mais rigoroso já registrado, um homem solitário viu sua rotina ser interrompida. Do lado de fora, uma criatura imponente e inesperada se aproximava de sua casa. O que parecia uma ameaça, logo se revelou um pedido desesperado de ajuda. O que aconteceu a seguir transformou sua vida para sempre. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Numa fria manhã de inverno em Alberta, durante um dos períodos mais rigorosos da história canadense, Olivia acordou assustada ao ver que o termômetro na varanda marcava 45 graus. O ar congelante transformava cada folha e lâmina de grama em uma paisagem de gelo eterno. Acostumada ao frio, ela ainda assim sentiu um arrepio ao enfrentar a temperatura mais extrema que já experimentara. Preparou uma xícara de café quente e ligou a TV para conferir a previsão do tempo. Mas o uivo do vento chamou sua atenção para a janela. Olhando para fora, percebeu que o vento era tão forte que fazia a neve dançar em colunas brancas. De repente, o choque a fez derrubar a xícara ao ver uma imensa ursa parda encostada no batente da janela. Seu pelo desgrenhado estava coberto de placas brilhantes de gelo, refletindo a luz sombria da manhã. No entanto, o que mais surpreendeu Olivia não foi a presença do animal, mas seu comportamento incomum. Em vez de agressividade, a ursa apenas batia ritmicamente na vidraça, como se tentasse se comunicar. Através do vidro embaçado pela respiração congelada da ursa, ela avistou 3 filhotes encolhidos na neve, tremendo violentamente. O menor deles caiu no chão, seu corpo convulsionando, dando sinais de exaustão e prestes a parar de respirar. Imediatamente, a mãe o pegou pelo focinho e o pressionou suavemente contra a janela, como se estivesse implorando ajuda. O vento uivava, lançando neve contra o vidro e intensificando a sensação de desespero que tomava conta da cena. Olivia ficou paralisada, o coração acelerado. Nunca havia visto um animal selvagem se comportar daquela maneira, como se estivesse pedindo socorro. A ursa então ergueu as 2 patas dianteiras, em um gesto que parecia uma prece, e fixou nela um olhar suplicante. Foi nesse instante que ela compreendeu que sua decisão poderia mudar o destino daquela família de ursos, e talvez o seu próprio. Tremendo de medo, mas impulsionada pela compaixão, ela caminhou até a porta e a abriu levemente. A ursa, com delicadeza, trouxe o filhote mais fraco até o limiar, recuando em seguida como se esperasse sua permissão para entrar. O calor do ambiente fez o pequeno corpo se mexer levemente e soltar um gemido fraco. A mãe, percebendo isso, apontou para os outros 2 filhotes, voltando a encarar Olivia, com seus olhos cheios de súplica. Compreendendo a mensagem, ela abriu a porta completamente, permitindo que os 3 filhotes entrassem sob o olhar atento, mas sereno da mãe. Quando todos estavam dentro, a ursa entrou por último, cuidadosamente sacudindo o gelo do pelo e das patas, como se não quisesse sujar a casa de sua anfitriã. Durante as horas seguintes, a ursa não causou nenhum distúrbio. Pelo contrário, manteve seus filhotes próximos à lareira, cuidando deles com uma paciência e delicadeza surpreendentes. Em determinado momento, Olivia tentou cobrir os filhotes com um cobertor, e a mãe, usando o focinho, ajustou melhor a manta sobre os pequenos, demonstrando inteligência e respeito. Do lado de fora, a nevasca rugia, tornando o ambiente ainda mais hostil. Mas dentro daquela casa, o calor não vinha apenas da lareira, e sim do laço incomum que se formava entre uma humana e uma família de ursos. À medida que os filhotes recuperavam as forças, mostravam-se incrivelmente dóceis, sem nenhum sinal de comportamento destrutivo. A cena era quase mágica, uma família de ursos reunida ao redor do fogo, lançando olhares gratos à mulher que os acolhera. Olivia se sentia como uma personagem de um conto de fadas em meio ao inverno implacável. Algumas horas depois, quando a tempestade começou a diminuir, a mãe ursa se levantou suavemente e fez um gesto para que os filhotes a seguissem. Um a um atravessaram a soleira da porta com cuidado, como se quisessem evitar qualquer desrespeito ao lar que os acolheu. Antes de sair,
A mãe ursa voltou-se para Olivia e pousou uma enorme pata sobre seu braço, fitando-a com um olhar de profunda gratidão. Foi um momento indescritível, encerrado com uma reverência silenciosa da ursa e o último aceno dos filhotes antes de desaparecerem na imensidão branca da floresta. Olivia ficou ali parada à porta, sentindo o vento gelado em seu rosto, mas com uma sensação de calor inexplicável no peito. Nos dias que se seguiram, a vida de Olivia mudou drasticamente. Ela não conseguia parar de pensar no encontro surreal com os ursos, e uma inquietação tomou conta de seu ser. Era como se aquele breve momento de conexão com a natureza tivesse despertado algo adormecido dentro dela. Olivia trabalhava como bióloga em um centro de pesquisas local, mas nunca tinha se sentido tão próxima da vida selvagem quanto naquele dia. Decidida a entender melhor o que havia acontecido, ela começou a pesquisar intensamente sobre o comportamento dos ursos pardos e suas interações com humanos. Suas noites eram preenchidas com leituras e anotações, enquanto os dias no trabalho pareciam arrastar-se interminavelmente. Olivia sentia que sua vocação estava chamando-a para algo maior, algo que ia além das paredes do laboratório. Foi durante uma dessas noites de estudo que ela ouviu batidas na porta. Seu coração disparou, lembrando-a instantaneamente daquela manhã fatídica. Ao abrir, no entanto, não encontrou ursos, mas sim seu colega de trabalho, Marcos. Olivia, desculpe aparecer assim tão tarde, disse ele ofegante. Mas aconteceu algo no centro de pesquisas que você precisa ver. Intrigada e um pouco apreensiva, Olivia pegou seu casaco e seguiu Marcos até o carro. Durante o trajeto, ele explicou que uma ursa parda havia sido encontrada ferida nos arredores da cidade e que o centro de pesquisas estava mobilizando uma equipe para resgatá-la. Ao chegarem ao local, Olivia ficou chocada ao ver a mesma ursa que havia acolhido em sua casa. O animal estava deitado na neve, com uma expressão de dor, mas ao ver Olivia, seus olhos brilharam com um lampejo de reconhecimento. É ela, sussurrou Olivia para Marcos. A ursa que esteve na minha casa. Marcos olhou para ela confuso. Do que você está falando, Olivia? Naquele momento, Olivia percebeu que teria que tomar uma decisão. Contar a verdade sobre o encontro mágico que tivera poderia colocar em risco sua credibilidade profissional. Por outro lado, guardar o segredo significaria negar a conexão única que havia estabelecido com aquele animal incrível. Enquanto a equipe de resgate se preparava para sedar a ursa, Olivia deu um passo à frente. Esperem, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu conheço essa ursa e acho que sei como ajudá-la sem que precisemos sedá-la. Todos os olhos se voltaram para ela, alguns céticos, outros curiosos. Olivia sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Mas ao olhar nos olhos da ursa, ela soube que não tinha escolha. Era hora de revelar seu segredo e abraçar o destino que o encontro com aquela família de ursos havia traçado para ela. Com o coração acelerado, Olivia começou a contar sua história incrível, ciente de que cada palavra a levava mais longe de sua vida comum e mais perto de uma jornada extraordinária que estava apenas começando. Sob os olhares incrédulos de seus colegas, Olivia caminhou lentamente em direção à ursa ferida. A neve rangia sob seus pés, e o ar gélido parecia congelar cada respiração. Ela podia sentir a tensão palpável da equipe de resgate atrás dela, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. Olivia, isso é loucura, Marcos sussurrou. Urgentemente. Você não pode simplesmente se aproximar de um urso selvagem. Mas Olivia mal o ouvia. Seus olhos estavam fixos nos da ursa, que a observava com uma mistura de dor e reconhecimento. Quando chegou a poucos metros do animal, Olivia parou e se agachou, mantendo-se no nível dos olhos da ursa. Ei, garota, ela disse suavemente. Lembra de mim? Viemos ajudar você agora. Para espanto de todos, a ursa relaxou visivelmente. Ela soltou um grunhido baixo, quase como um suspiro de alívio. Olivia aproveitou o momento para examinar o ferimento. Um corte profundo na pata traseira, provavelmente causado por algum tipo de armadilha.
Precisamos limpar e tratar esse ferimento. Olivia disse, virando-se para a equipe. Alguém pode me trazer o kit de primeiros socorros? Marcos, ainda atônito, trouxe o kit. Enquanto Olivia tratava cuidadosamente da ferida da ursa, ela começou a contar sua história para os colegas boquiabertos. Falou sobre aquela manhã, gelada, os filhotes à beira da exaustão, e como abriu sua casa para a família de ursos. Eu sei que parece loucura, ela admitiu, aplicando um antisséptico na ferida. Mas algo mudou em mim naquele dia. Foi como se eu tivesse me conectado com algo maior, algo mágico. À medida que Olivia falava e cuidava da ursa, a atmosfera no local mudou. O ceticismo inicial deu lugar a um senso de admiração e reverência. A ursa, por sua vez, permaneceu calma e cooperativa, como se entendesse que Olivia estava ali para ajudar. Quando o tratamento terminou, Olivia deu um passo para trás. A ursa se levantou lentamente, testando a pata ferida. Depois, para o assombro de todos, ela se aproximou de Olivia e gentilmente encostou o focinho em sua mão num gesto de agradecimento. Isso é inacreditável, murmurou Dr. Thompson, o diretor do centro de pesquisas que havia chegado no meio do processo. Olivia, o que você fez aqui hoje é nada menos que extraordinário. Nos dias que se seguiram, a história de Olivia e da ursa se espalhou como fogo. Jornalistas de todo o país começaram a ligar, querendo saber mais sobre a encantadora de ursos, como ela foi apelidada. O centro de pesquisas, reconhecendo o potencial da situação, propôs a Olivia que liderasse um novo projeto de estudo sobre interações entre humanos e ursos. No entanto, nem tudo eram flores. Enquanto muitos celebravam a conexão única de Olivia com os animais, outros expressavam preocupação. Ambientalistas temiam que a história encorajasse pessoas a se aproximarem perigosamente de animais selvagens. Alguns colegas cientistas questionavam a credibilidade de Olivia, sugerindo que ela estava antropomorfizando demais os animais. Em meio a esse turbilhão, Olivia se viu em um dilema. Por um lado, ela estava empolgada com a oportunidade de aprofundar sua pesquisa e possivelmente mudar a forma como as pessoas viam e interagiam com a vida selvagem. Por outro, ela temia que a atenção da mídia e a pressão acadêmica pudessem de alguma forma corromper a pureza daquela experiência mágica que teve. Foi nesse momento que Marcos, que inicialmente havia sido cético, se tornou seu maior apoiador. Olivia, ele disse um dia enquanto eles revisavam algumas notas de pesquisa. O que você tem é um dom que pode fazer a diferença não só para esses ursos, mas para toda a forma como nos relacionamos com a natureza. Olivia sorriu, grata pelo apoio. Obrigada, Marcos, mas às vezes me pergunto se estou preparada para tudo isso. E se eu decepcionar todos? E se aquela experiência foi apenas um acaso, algo que nunca mais vai se repetir? Marcos pegou sua mão, surpreendendo-a com um gesto. Olivia, o que você fez naquele dia e o que você fez no resgate não foi acaso. Foi coragem, compaixão e uma conexão genuína. Não tenha medo de abraçar isso. Naquele momento, olhando nos olhos de Marcos, Olivia sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas a conexão com os ursos que estava despertando algo novo em sua vida. Havia também uma conexão crescente com Marcos, uma que ela não tinha percebido até então. Enquanto o sol se punha lá fora, pintando o céu de Alberta, com tons de laranja e rosa, Olivia tomou uma decisão. Ela iria em frente com o projeto, mas nos seus próprios termos. Usaria sua plataforma recém-descoberta para educar as pessoas sobre o respeito à vida selvagem, para lutar contra a destruição do habitat natural e para promover uma coexistência harmoniosa entre humanos e animais. E talvez, apenas talvez, no processo de mudar o mundo, ela também encontraria um novo caminho para si mesma, um que incluía não apenas sua paixão pela natureza, mas também um amor inesperado, que estava apenas começando a florescer. Naquela noite, ao voltar para casa, Olivia ouviu um uivo distante vindo da floresta. Sorrindo, ela imaginou que poderia ser sua amiga ursa, chamando-a para uma nova aventura. Com o coração cheio de esperança e determinação, Olivia se preparou para dormir, sabendo que amanhã seria o primeiro dia do resto de sua vida.
Uma vida que prometia ser mais selvagem, mais apaixonante e mais extraordinária do que ela jamais poderia ter imaginado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividades para Olivia. O Centro de Pesquisas de Alberta havia aprovado oficialmente o Projeto Urso, como foi batizado, e ela se viu mergulhada em um mundo de planejamento, pesquisa e preparativos logísticos. Seu objetivo era ambicioso: criar um programa de estudo e conservação que permitisse uma coexistência harmoniosa entre humanos e ursos pardos na região. Enquanto trabalhava incansavelmente no projeto, Olivia não podia deixar de notar as mudanças sutis em seu relacionamento com Marcus. Os olhares trocados duravam um pouco mais. Os toques casuais pareciam carregar mais significado. E havia uma eletricidade no ar quando estavam juntos que ela não podia ignorar. Numa tarde particularmente agitada, enquanto discutiam os detalhes de uma expedição de campo, Marcus se aproximou dela com um sorriso enigmático. "Ei, Olivia", ele disse, um toque de nervosismo em sua voz. "Eu estava pensando, que tal sairmos para jantar esta noite? Você sabe, para comemorar o lançamento oficial do projeto." O coração de Olivia deu um salto. Era um convite para um encontro? Ou apenas dois colegas celebrando uma conquista? Profissional. Antes que pudesse analisar demais a situação, ela se ouviu respondendo: "Claro, adoraria." O jantar foi em um pequeno restaurante aconchegante nos arredores da cidade. A conversa fluiu naturalmente, transitando entre discussões animadas sobre o projeto e histórias pessoais que nunca haviam compartilhado antes. Olivia se surpreendeu ao descobrir que Marcus, além de biólogo brilhante, era um ávido fotógrafo amador, com uma paixão especial por capturar imagens da vida selvagem. "Sabe", disse Marcus, seus olhos brilhando à luz das velas, "foi a sua coragem naquele dia com a ursa que me inspirou a ser mais ousado em minhas próprias aventuras fotográficas. Você me mostrou que às vezes é preciso se arriscar para realmente se conectar com a natureza." Olivia sentiu suas bochechas corarem. "Eu não me sentia corajosa naquele momento. Na verdade, estava apavorada. Mas algo dentro de mim sabia que era a coisa certa a fazer." Marcus estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos dela. "É exatamente isso que torna você especial, Olivia. Sua capacidade de agir com compaixão, mesmo quando está com medo." O momento foi interrompido pelo toque estridente do celular de Olivia. Era Dr. Thompson, o diretor do Centro de Pesquisas. "Olivia, desculpe incomodar tão tarde." A voz dele soava urgente. "Mas acabamos de receber uma ligação da Guarda Florestal. Houve um avistamento de uma ursa com filhotes perto de uma área residencial. Eles estão pedindo nossa ajuda para garantir que não haja conflitos." O coração de Olivia acelerou. Poderia ser sua amiga ursa? "Estamos a caminho", respondeu ela, trocando um olhar rápido com Marcus, que já estava se levantando. Chegando ao local, encontraram uma cena caótica. Moradores assustados observavam de longe, enquanto guardas florestais tentavam conter a situação. E lá estava ela, a mesma ursa que Olivia havia resgatado, agora com seus 3 filhotes, aparentemente desorientada e assustada com toda a comoção. Sem hesitar, Olivia caminhou em direção à família de ursos, ignorando os gritos de advertência dos guardas. Marcus, embora visivelmente nervoso, permaneceu ao seu lado. "Ei, garota!" Olivia chamou suavemente. "Lembra de mim? Está tudo bem. Ninguém vai machucá-los." Para o espanto de todos os presentes, a ursa parou, fixando seu olhar. Em Olivia, houve um momento de tensão palpável, onde o tempo pareceu congelar. Então, lentamente, a ursa começou a se afastar da área residencial, guiando seus filhotes de volta para a floresta. Olivia e Marcus seguiram a uma distância segura, garantindo que a família de ursos encontrasse um caminho seguro de volta ao seu habitat. Quando finalmente chegaram a uma clareira tranquila, longe da agitação humana, a ursa se virou uma última vez, como se estivesse agradecendo antes de desaparecer entre as árvores. O silêncio que se seguiu
foi quebrado pela voz emocionada de Marcus. Olivia, isso foi incrível. Você é incrível. Antes que ela pudesse responder, Marcus a puxou para um abraço apertado. O calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia misturado com o aroma da floresta noturna, a adrenalina do momento, tudo se misturou, criando uma atmosfera eletrizante. Quando se afastaram, seus rostos estavam a centímetros de distância. Os olhos de Marcus brilhavam com uma mistura de admiração e algo mais profundo. Lentamente, quase hesitante, ele se inclinou para a frente. O beijo foi suave, tímido no início, mas logo se aprofundou, carregado de emoção e promessa. Quando finalmente se separaram, ofegantes e sorridentes, Olivia sentiu como se todo o seu mundo tivesse mudado de eixo. Uau! Ela sussurrou. Marcus riu baixinho. É uau mesmo. De mãos dadas, eles começaram a caminhar de volta, a floresta silenciosa ao seu redor, parecendo abençoar este novo começo. Olivia sabia que sua vida havia tomado um rumo inesperado e maravilhoso. O projeto Urso, sua conexão com a natureza, e agora este novo amor florescendo, tudo se entrelaçava de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto. Enquanto caminhavam sob o céu estrelado de Alberta, Olivia sentiu uma profunda gratidão. Gratidão pela ursa que havia entrado em sua vida naquela manhã gelada. Gratidão pelo apoio incondicional de Marcus e gratidão pelo destino que a havia colocado neste caminho extraordinário. O futuro era incerto, cheio de desafios e possibilidades. Mas com Marcus ao seu lado e a força de sua conexão com a natureza guiando-a, Olivia sabia que estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. A jornada estava apenas começando e ela mal podia esperar para ver onde iria levá-la. Os meses seguintes trouxeram uma série de desafios e revelações para Olivia e Marcus. O projeto Urso estava ganhando momentum, atraindo atenção tanto positiva quanto negativa. Enquanto conservacionistas e entusiastas da natureza aplaudiam seus esforços, outros setores da sociedade expressavam preocupação com a proximidade entre humanos e ursos que o projeto parecia promover. Uma manhã fria de outono, Olivia chegou ao centro de pesquisas para encontrar uma multidão agitada na entrada. Cartazes com mensagens como "Ursos são perigosos" e "Protejam nossas crianças, não os predadores", eram erguidos por moradores preocupados. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou a Marcus, que já estava no local, tentando acalmar os ânimos. Houve outro avistamento de ursos perto da cidade ontem à noite. Ele explicou, a preocupação evidente em sua voz. Desta vez, eles foram vistos remexendo em lixeiras de um bairro residencial. As pessoas estão assustadas. Olivia sentiu um nó no estômago. Ela sabia que incidentes como esse poderiam prejudicar seriamente o projeto e a imagem positiva que estavam tentando construir em torno da coexistência pacífica com os ursos. Respirando fundo, ela se dirigiu à multidão. "Por favor, ouçam-me." Ela começou, sua voz firme, mas compassiva. "Eu entendo o medo de vocês. Ursos são animais poderosos e sim, potencialmente perigosos, mas também são criaturas inteligentes e fascinantes que têm tanto direito a este território quanto nós." Ela fez uma pausa, observando os rostos à sua volta. Alguns pareciam céticos, outros curiosos. "O que precisamos não é afastar os ursos à força, mas aprender a coexistir de maneira segura. Isso significa tomar precauções simples, como armazenar o lixo adequadamente e evitar deixar alimentos ao ar livre. Nosso projeto está trabalhando em soluções que beneficiarão tanto os humanos quanto os ursos." Aos poucos, a tensão no ar começou a diminuir. Olivia passou a próxima hora respondendo perguntas, ouvindo preocupações e explicando os objetivos do projeto Urso. Ao final, muitos dos manifestantes pareciam mais receptivos, alguns até se oferecendo para participar de workshops educativos sobre convivência segura com a vida selvagem. Mais tarde naquele dia, enquanto Olivia e Marcus revisavam os dados coletados nas últimas semanas, uma descoberta surpreendente emergiu. "Olivia, olhe isso!" Marcus chamou apontando para um mapa na tela do computador.
Os padrões de movimento dos ursos, eles mudaram drasticamente nos últimos meses. Analisando os dados, ficou claro que os ursos estavam se aventurando cada vez mais perto das áreas urbanas. Mas o mais intrigante era que esses movimentos pareciam ser liderados por uma ursa em particular, a mesma que Olivia havia ajudado meses atrás. É como se ela estivesse nos testando, Olivia murmurou fascinada. Explorando os limites entre o mundo dela e o nosso, a descoberta trouxe uma nova dimensão ao projeto. Não era apenas sobre proteger os ursos ou educar os humanos. Era sobre entender uma forma de comunicação interespécies que desafiava tudo o que eles pensavam saber sobre comportamento animal. Nas semanas que se seguiram, Olivia e Marcus intensificaram seus esforços de pesquisa. Passavam dias inteiros na floresta, observando, documentando e, às vezes, tendo encontros surpreendentes com os ursos. A ursa que Olivia havia salvado parecia reconhecê-la a cada encontro, às vezes até se aproximando o suficiente para que Olivia pudesse ver a cicatriz em sua pata, lembrança do dia em que suas vidas se cruzaram. Um dia, durante uma dessas expedições, Olivia e Marcus fizeram uma descoberta que mudaria tudo. Seguindo os sinais deixados pela ursa, eles se depararam com uma pequena caverna escondida atrás de uma cascata. O som da água mascarava qualquer ruído, tornando-a o esconderijo perfeito. Cautelosamente, eles se aproximaram da entrada. O que viram dentro os deixou sem fôlego. A caverna estava coberta de marcas de garras, mas não aleatórias. Elas formavam padrões, quase como símbolos. Marcus, Olivia sussurrou, mal acreditando no que seus olhos viam. Isso parece algum tipo de linguagem. Marcus assentiu, igualmente atônito. É como se eles estivessem tentando se comunicar conosco, ou entre si, de uma forma que nunca imaginamos ser possível. A descoberta era revolucionária. Sugeria um nível de inteligência e consciência nos ursos que ia muito além do que a ciência atual reconhecia. Mas também trazia consigo um enorme peso de responsabilidade. Enquanto documentavam cuidadosamente cada marca na caverna, Olivia sentiu uma mistura de emoções: excitação pela descoberta, reverência pela inteligência desses animais magníficos e um profundo senso de dever. O que fazemos agora? Marcus perguntou, sua voz um misto de admiração e preocupação. Olivia olhou para ele e então de volta para as marcas na parede da caverna. Ela sabia que o que eles fariam a seguir poderia mudar não apenas suas vidas, mas potencialmente a forma como toda a humanidade via e interagia com a natureza. Agora, ela disse, sua voz firme com determinação, nós aprendemos a ouvir, e então talvez aprenderemos a falar de volta. Enquanto o sol se punha lá fora, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Olivia e Marcus permaneceram na caverna, maravilhados com a descoberta que haviam feito. Eles sabiam que estavam no limiar de algo extraordinário, algo que poderia mudar o mundo para sempre. O que eles não sabiam era que essa descoberta também traria consigo desafios e perigos que testariam não apenas sua dedicação à ciência, mas também a força de seu amor recém-descoberto. A jornada que os aguardava seria mais selvagem e mais perigosa do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado. A descoberta na caverna marcou o início de uma nova fase no projeto Urso. Olivia e Marcus dedicaram-se intensamente ao estudo das marcas, trabalhando dia e noite para decifrar o que parecia ser um sistema de comunicação complexo e sofisticado dos ursos. Conforme avançavam em sua pesquisa, o relacionamento entre os dois também se aprofundava. As longas noites de trabalho frequentemente terminavam com conversas íntimas à luz de velas, compartilhando sonhos e medos. A paixão deles pela ciência se entrelaçava com o amor crescente que sentiam um pelo outro. Numa dessas noites, enquanto analisavam as fotos das marcas na caverna, Olivia teve uma epifania. "Marcus, olhe isso!" ela exclamou, apontando para um padrão recorrente. "Essas marcas, elas não são aleatórias. Parecem corresponder às mudanças sazonais e aos padrões de migração dos ursos." Marcus se inclinou, seus olhos se arregalando em compreensão. "Meu Deus, Olivia, você está certa. É como se
Fosse um calendário ou um mapa. A excitação da descoberta os envolveu, e antes que percebessem, estavam nos braços um do outro, celebrando com um beijo apaixonado. Quando se separaram, ofegantes e sorridentes, Marcos segurou o rosto de Olivia gentilmente. "Você é incrível, sabia?" ele disse suavemente. "Não só como cientista, mas como pessoa. Sua paixão, sua dedicação. Eu te amo, Olivia." As palavras pairaram no ar por um momento, carregadas de emoção. Olivia sentiu seu coração acelerar. "Eu também te amo, Marcos," ela respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. O momento foi interrompido pelo som estridente do telefone. Era Dr. Thompson, o diretor do centro de pesquisas, sua voz tensa do outro lado da linha. "Olivia, Marcos, vocês precisam voltar imediatamente. Temos uma situação." Ao chegarem ao centro, encontraram um cenário de caos. Uma equipe de televisão havia aparecido sem aviso, exigindo uma entrevista sobre os rumores de ursos superinteligentes que estavam circulando na internet. "Como isso vazou?" Olivia perguntou horrorizada. Dr. Thompson balançou a cabeça, frustrado. "Não sabemos. Mas o fato é que agora temos que lidar com isso. A mídia está em frenesi e o governo está fazendo perguntas." Nos dias que se seguiram, Olivia e Marcos se viram no centro de uma tempestade midiática. Entrevistas, coletivas de imprensa, debates acalorados. O mundo científico e o público em geral estavam divididos sobre as implicações de sua descoberta. Enquanto alguns celebravam o potencial de uma nova era de compreensão entre humanos e animais, outros expressavam medo e ceticismo. Surgiram teorias da conspiração sobre ursos superinteligentes, planejando dominar as cidades, e grupos extremistas começaram a defender a eliminação dos ursos da região. Em meio a todo esse tumulto, Olivia e Marcos lutavam para proteger não apenas sua pesquisa, mas também os próprios ursos. Eles sabiam que a divulgação prematura de suas descobertas poderia colocar os animais em perigo. Uma noite, exaustos após mais um dia de entrevistas e reuniões, eles decidiram fazer uma caminhada na floresta para clarear as ideias. A lua cheia iluminava o caminho, e o ar fresco da noite trazia um alívio bem-vindo. De repente, um barulho na vegetação os fez parar. Emergindo das sombras, surgiu a ursa que havia iniciado toda essa jornada. Ela os encarou por um longo momento, seus olhos inteligentes parecendo transmitir uma mensagem silenciosa. Então, para o espanto de Olivia e Marcos, a ursa se virou e começou a caminhar lentamente, olhando para trás como se os convidasse a segui-la. "Devemos ir?" Marcos perguntou hesitante. Olivia assentiu, sentindo que estavam prestes a descobrir algo crucial. "Sim, acho que é importante." Seguindo a ursa, eles se embrenharam mais fundo na floresta do que jamais haviam ido antes. Após o que pareceu horas de caminhada, chegaram a uma clareira oculta. O que viram ali os deixou sem palavras. A clareira estava repleta de ursos, mais do que eles jamais haviam visto juntos. No centro, havia uma formação rochosa coberta de marcas semelhantes às que haviam encontrado na caverna, mas muito mais extensas e complexas. "É como de uma assembleia," Olivia sussurrou maravilhada. Enquanto observavam, os ursos começaram a se mover de forma organizada, alguns fazendo marcas nas rochas, outros emitindo sons que pareciam formar um padrão. Era como se estivessem testemunhando uma forma de comunicação e tomada de decisão coletiva que desafiava tudo o que sabiam sobre comportamento animal. Naquele momento, Olivia e Marcos compreenderam que haviam tropeçado em algo muito maior do que imaginavam inicialmente. Não era apenas sobre inteligência animal ou conservação, era sobre repensar fundamentalmente a relação entre humanos e natureza. Enquanto observavam a cena incrível diante deles, Olivia sentiu a mão de Marcos apertar a sua. Eles trocaram um olhar, cientes de que suas vidas e seu trabalho nunca mais seriam os mesmos. O desafio agora era proteger esse conhecimento e esses seres extraordinários, enquanto navegavam pelas águas turbulentas da atenção pública e das implicações éticas de sua descoberta, e fazê-lo juntos como parceiros na ciência e na vida. À medida que a lua avançava no céu noturno,
Iluminando a cena surreal na clareira, Olivia e Marcus permaneceram ali, testemunhas silenciosas de um mundo secreto que poucos humanos jamais viram. Eles sabiam que o que fariam a seguir poderia mudar o curso da história, tanto para os ursos quanto para a humanidade. O amanhecer encontrou Olivia e Marcus ainda na clareira, exaustos, mas eletrizados pela magnitude de sua descoberta. Enquanto os primeiros raios de sol pintavam o céu, os ursos começaram a se dispersar, retornando às profundezas da floresta. A ursa que os havia guiado lançou um último olhar significativo antes de desaparecer entre as árvores. "O que fazemos agora?" Marcus perguntou, sua voz um misto de excitação e apreensão. Olivia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Precisamos ser muito cuidadosos. Se divulgarmos isso precipitadamente, podemos colocar toda a população de ursos em risco." Nos dias que se seguiram, o casal se viu diante de um dilema ético monumental. Por um lado, sua descoberta poderia revolucionar a compreensão científica sobre inteligência animal e, potencialmente, levar a avanços significativos na conservação. Por outro, a exposição poderia resultar em uma invasão massiva de curiosos e caçadores de sensações na floresta, perturbando o delicado equilíbrio que os ursos haviam mantido por gerações. A pressão externa continuava a aumentar. Jornalistas acampavam em frente ao centro de pesquisas, especulações selvagens circulavam na internet, e até mesmo agências governamentais começaram a demonstrar um interesse incomum no projeto. Uma tarde, enquanto discutiam suas opções, no laboratório, foram surpreendidos pela chegada inesperada de uma figura imponente. Dr. Helena Volkov, uma renomada primatologista conhecida por seu trabalho revolucionário com grandes primatas. "Ouvi rumores sobre o trabalho de vocês", disse Helena, seus olhos brilhando de curiosidade, "e acredito que posso ajudar." Olivia e Marcus trocaram olhares hesitantes antes de compartilhar os detalhes de sua descoberta com Helena. À medida que explicavam, viram o rosto da cientista passar da incredulidade ao assombro. "Isso é extraordinário", Helena murmurou. "Mas vocês estão certos em serem cautelosos. Já vi o que pode acontecer quando descobertas como essa caem em mãos erradas." Com a experiência de Helena, o trio começou a elaborar um plano para proteger os ursos enquanto continuavam sua pesquisa. Decidiram formar uma pequena equipe de cientistas confiáveis e criar um protocolo rigoroso para acesso à área de estudo. No entanto, manter o segredo estava se tornando cada vez mais difícil. Rumores sobre ursos falantes e civilizações animais secretas se espalhavam como fogo, atraindo todo tipo de atenção indesejada para a região. A situação atingiu um ponto crítico quando, numa noite chuvosa, Olivia recebeu uma ligação alarmante de um guarda florestal. "Dra. Roberts, temos um problema. Um grupo de caçadores ilegais foi visto entrando na floresta. Eles estão armados e parecem estar procurando algo específico." O coração de Olivia gelou. Ela sabia exatamente o que ou quem eles estavam procurando. Sem perder tempo, ela e Marcus se lançaram numa missão desesperada para alertar e proteger os ursos. Equipados apenas com lanternas e sua determinação, eles se embrenharam na floresta escura e úmida. A chuva caía impiedosamente, dificultando a visão e transformando o chão em um lamaçal traiçoeiro. Cada som da floresta os deixava em alerta, incertos se era um urso ou um caçador que se aproximava. Após horas de busca frenética, eles finalmente encontraram o grupo de ursos. A cena que presenciaram os deixou horrorizados. Os animais estavam agitados, claramente sentindo a ameaça que se aproximava. No centro do grupo, Olivia reconheceu sua amiga ursa. O animal a fitou com o que parecia ser um pedido silencioso de ajuda. Naquele momento, Olivia tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Ela se virou para Marcus, determinação brilhando em seus olhos mesmo sob a chuva torrencial. "Marcus, temos que levá-los para um lugar seguro, agora." Ele assentiu, compreendendo a gravidade da situação. "Mas para onde?"
Olivia hesitou por um segundo antes de responder. Para o centro de pesquisas. É o único lugar onde podemos protegê-los por enquanto. A logística de mover um grupo de ursos selvagens através da floresta e para uma instalação humana parecia impossível. Mas para o espanto e admiração de Olivia e Marcus, os ursos pareciam entender a urgência da situação. Liderados pela ursa que Olivia havia salvado, eles começaram a se mover em uma formação organizada, seguindo o casal através da floresta escura. O trajeto foi tenso e perigoso. Várias vezes, eles ouviram vozes distantes e tiveram que se esconder, ursos e humanos juntos, aguardando em silêncio até que o perigo passasse. Quando finalmente chegaram aos limites do centro de pesquisas, o céu já começava a clarear. Dr. Thompson, que havia sido alertado por telefone, os esperava com uma expressão de choque e preocupação. Meu Deus, Olivia, Marcus, o que vocês fizeram? Olivia, exausta e encharcada, mas com um brilho determinado nos olhos, respondeu. Fizemos o que era necessário, doutor. Agora, precisamos da sua ajuda para protegê-los. Enquanto os primeiros raios de sol iluminavam a cena surreal de um grupo de ursos selvagens entrando calmamente em um complexo científico, Olivia sabia que não havia volta. Eles haviam cruzado uma linha, misturando irrevogavelmente os mundos humano e animal, de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O que viria a seguir era incerto, mas uma coisa era clara: a relação entre humanos e natureza estava prestes a mudar para sempre, e Olivia e Marcus estariam no centro dessa transformação. Os dias que se seguiram à chegada dos ursos ao centro de pesquisas foram um turbilhão de atividades frenéticas e decisões difíceis. O Dr. Thompson, após superar o choque inicial, mobilizou toda a equipe para acomodar os novos hóspedes da forma mais segura e discreta possível. Olivia e Marcus trabalhavam incansavelmente, dividindo seu tempo entre cuidar dos ursos, continuar suas pesquisas e lidar com a crescente pressão externa. A notícia de que algo extraordinário estava acontecendo no centro se espalhou rapidamente, atraindo ainda mais atenção da mídia e de curiosos. Uma semana após o resgate dramático, Olivia estava no laboratório improvisado, analisando as últimas gravações das interações dos ursos, quando Marcus entrou, seu rosto pálido de preocupação. Olivia, temos um problema, ele disse, sua voz tensa. Acabo de receber uma ligação do Ministério do Meio Ambiente. Eles estão enviando uma equipe de investigação. Chegam amanhã. Olivia sentiu seu estômago afundar. Eles sabiam que esse momento chegaria, mas não esperavam que fosse tão cedo. O que fazemos agora? Sayla perguntou mais para si mesma do que para Marcus. Nesse momento, Dr. Helena Volkov, que havia permanecido no centro para ajudar com a pesquisa, entrou na sala. Vocês dois, venham comigo, ela disse com urgência. Há algo que vocês precisam ver. Helena os levou até o recinto onde os ursos estavam alojados. No centro, a ursa que Olivia havia salvado estava de pé, cercada pelos outros ursos. Para o espanto de todos, ela começou a fazer movimentos deliberados com as patas, criando marcas no chão que se assemelhavam notavelmente aos símbolos encontrados na caverna. Meu Deus, sussurrou Marcus. Eles estão tentando se comunicar. Conosco. Olivia se aproximou lentamente, seu coração acelerado. A ursa a olhou diretamente nos olhos, e naquele momento, Olivia sentiu uma conexão profunda, como se pudesse quase entender o que o animal estava tentando dizer. Eles sabem que estão em perigo, Olivia disse suavemente, e estão nos pedindo ajuda. A realização do que estava acontecendo ali, uma tentativa direta de comunicação interespécies, era avassaladora. Era a prova que eles precisavam, mas também aumentava exponencialmente os riscos e a responsabilidade que carregavam. Passaram a noite inteira trabalhando, documentando meticulosamente cada interação, cada símbolo. Quando o sol nasceu, trazendo consigo a iminente chegada da equipe de investigação, Olivia, Marcus e Helena haviam tomado uma decisão corajosa. Eles iriam revelar tudo. Quando os investigadores do governo chegaram, foram recebidos não com
evasivas ou desculpas, mas com uma apresentação completa e honesta de todas as suas descobertas. Olivia liderou a explicação, sua voz firme apesar do nervosismo. O que descobrimos aqui, ela concluiu, não é apenas sobre ursos inteligentes, é sobre repensar completamente nossa relação com o mundo natural. Esses animais não são apenas sencientes, eles têm uma cultura, uma linguagem, uma sociedade complexa. E agora, eles estão ativamente tentando se comunicar conosco. O silêncio que se seguiu era palpável. Os investigadores trocaram olhares incrédulos, claramente lutando para processar o que haviam visto e ouvido. Finalmente, a líder da equipe de investigação, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, falou: Doutora Roberts, Dr. Chen, Doutora Volkov, o que vocês nos mostraram hoje é revolucionário. As implicações são enormes, tanto científica quanto eticamente. Vocês entendem que isso mudará tudo, não é? Olivia assentiu, sentindo o peso daquele momento. Sim, entendemos, e estamos preparados para enfrentar as consequências. Nos dias que se seguiram, o mundo científico entrou em frenesi. A notícia da descoberta se espalhou como fogo, provocando debates acalorados, ceticismo ferrenho e maravilhamento em igual medida. Olivia, Marcos e sua equipe se viram no centro de uma tempestade midiática. Entrevistas, conferências, debates, sua vida se tornou um turbilhão de atividades. Mas em meio a todo o caos, eles nunca perderam de vista sua missão principal: proteger e entender seus novos amigos ursos. O centro de pesquisas foi transformado em uma instalação de ponta para o estudo de comunicação interespécies. Cientistas de todo o mundo começaram a chegar, ansiosos para participar deste novo campo de estudo revolucionário. Uma noite, semanas após a revelação, Olivia estava sozinha no laboratório, revendo algumas gravações. A ursa que havia iniciado tudo isso apareceu na tela, seus olhos inteligentes parecendo olhar diretamente para Olivia. Naquele momento, Olivia sentiu uma onda de emoção a atingir. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela compreendia verdadeiramente a magnitude do que haviam descoberto e as mudanças que estavam por vir. Marcos entrou silenciosamente, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Está tudo bem? Ele perguntou suavemente. Olivia se virou, um sorriso através das lágrimas. Sim, ela respondeu. Na verdade, acho que pela primeira vez, tudo está realmente bem. Estamos no limiar de algo incrível, Marcos. Algo que vai mudar o mundo para melhor. Enquanto eles se abraçavam, olhando para a tela onde a ursa continuava sua comunicação silenciosa, ambos sabiam que este era apenas o começo. O futuro estava cheio de desafios, mas também de possibilidades incríveis. Uma nova era de compreensão e conexão com o mundo natural estava começando, e eles estavam no centro disso tudo. Lá fora, a floresta sussurrava seus segredos antigos, agora não mais inaudíveis para os ouvidos humanos. Uma nova linguagem estava sendo forjada, uma ponte entre dois mundos que por muito tempo permaneceram separados. E no coração dessa revolução silenciosa estavam Olivia e Marcos, unidos pelo amor um pelo outro e por um sonho compartilhado de um mundo onde humanos e animais pudessem finalmente se entender. 6 meses se passaram desde a revelação ao mundo sobre a inteligência e capacidade de comunicação dos ursos. O Centro de Pesquisas de Alberta havia se transformado em um hub internacional de estudos sobre comunicação interespécies, atraindo cientistas, linguistas e conservacionistas de todo o globo. Olivia e Marcos, agora reconhecidos mundialmente por sua descoberta revolucionária, lideravam os esforços para desenvolver um sistema de comunicação mais robusto com os ursos. Cada dia trazia novas revelações e desafios emocionantes. Numa manhã ensolarada de primavera, Olivia estava no recinto principal trabalhando com sua amiga ursa em um novo conjunto de símbolos. De repente, a ursa fez uma série de movimentos que Olivia nunca havia visto antes. Marcos, ela chamou excitada. Venha ver isso. Marcos correu para o local, seguido por Helena e outros membros da equipe. Todos observaram maravilhados enquanto a ursa repetia a sequência. Isso é
Isso é incrível, murmurou Helena. Parece que ela está tentando nos contar algo novo. Após horas de análise intensiva e comparação com os registros anteriores, a equipe chegou a uma conclusão surpreendente. A ursa estava tentando comunicar a localização de algo importante na floresta. Acho que ela quer nos levar a algum lugar, disse Olivia, seus olhos brilhando de empolgação. A decisão de seguir a orientação da ursa não foi tomada de leve. Após muita discussão e planejamento cuidadoso, uma pequena equipe liderada por Olivia e Marcos se preparou para a expedição. Na manhã da partida, o ar estava carregado de expectativa. A ursa, agora chamada de Aurora pela equipe, liderou o caminho para fora do centro, seguida de perto por Olivia, Marcos e um pequeno grupo de pesquisadores e guardas florestais. A jornada os levou mais fundo na floresta do que jamais haviam ido antes. Após horas de caminhada, chegaram a uma área que parecia intocada pela civilização humana. Aurora parou em frente a uma formação rochosa coberta de vegetação densa. Com gestos cuidadosos, a ursa começou a remover a vegetação, revelando uma entrada oculta. Olivia e Marcos trocaram olhares de espanto, antes de seguirem Aurora para dentro. O que encontraram dentro deixou todos sem fôlego. As paredes da caverna estavam cobertas de marcações intrincadas, muito mais complexas e extensas do que qualquer coisa que haviam visto antes. Mas o mais surpreendente eram os objetos espalhados pelo chão. Ferramentas rudimentares feitas de pedra e madeira, claramente moldadas por patas de urso. Meu Deus, sussurrou Marcos. Isso é uma prova de uso de ferramentas. E olhe para essas marcações. Parecem contar uma história. Olivia se aproximou de uma das paredes, seus olhos arregalados de admiração. Não é apenas uma história, Marcos. É a história deles, a história dos ursos, contada por eles mesmos. Nos dias que se seguiram, a equipe trabalhou incansavelmente para documentar e tentar decifrar as marcações na caverna. Com a ajuda de Aurora e outros ursos que se juntaram a eles, começaram a desvendar uma narrativa fascinante que remontava a gerações. A história falava de mudanças climáticas, de conflitos com humanos, de conhecimento passado de geração em geração. Mas, mais importante, falava de uma antiga profecia sobre um tempo em que ursos e humanos aprenderiam a se comunicar e trabalhar juntos para proteger a floresta. A descoberta da caverna e seu conteúdo provocou uma comoção mundial. Líderes globais, cientistas e ativistas ambientais se reuniram para discutir as implicações desta revelação extraordinária. Em uma conferência histórica na ONU, Olivia e Marcos apresentaram suas descobertas ao mundo. O discurso de Olivia emocionou a todos. O que descobrimos não é apenas sobre ursos inteligentes ou uma nova forma de comunicação. É sobre repensar fundamentalmente nossa relação com o mundo natural. Esses seres, que por tanto tempo consideramos menos do que nós, têm uma história rica, uma cultura complexa e conhecimentos que podem ser cruciais para nossa própria sobrevivência. Chegou a hora de escutarmos não apenas uns aos outros, mas todas as vozes da natureza. As semanas que se seguiram viram uma onda de mudanças sem precedentes. Leis de proteção animal foram fortalecidas globalmente. Novos parques e reservas foram criados para proteger os habitats dos ursos e de outras espécies. Programas educacionais foram desenvolvidos para ensinar as crianças sobre a inteligência e o valor intrínseco de todas as formas de vida. Um ano após a descoberta inicial, Olivia e Marcos estavam de volta à floresta, acompanhados por Aurora e sua família. Enquanto observavam o pôr do sol, Olivia sentiu uma profunda sensação de paz e realização. Sabe, ela disse suavemente para Marcos, quando comecei esta jornada, nunca imaginei onde ela nos levaria. Mas agora, olhando para trás, parece que era inevitável, como se todo o universo conspirasse para nos trazer a este momento. Marcos sorriu, entrelaçando seus dedos com os dela. E que momento incrível é este! Mudamos o mundo, Olivia. E isso é apenas o começo. Aurora se aproximou, gentilmente encostando seu focinho na mão de Olivia.
O gesto simples carregava um mundo de significado, confiança, amizade e uma promessa de um futuro compartilhado. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Olivia, Marcos e Aurora permaneceram ali, símbolos vivos de uma nova era de compreensão e cooperação entre espécies. O futuro era incerto, mas cheio de possibilidades emocionantes. Uma coisa era certa: o mundo nunca mais seria o mesmo, e a jornada que começou com um encontro improvável em uma manhã gelada de inverno continuaria a inspirar gerações futuras de humanos e ursos alike. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Olivia, Marcos e Aurora tenha tocado seus corações e inspirado suas mentes. Para continuar esta jornada emocionante de descoberta e conexão com a natureza, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre o mundo natural e nossas relações com ele. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se esta história despertou em vocês um novo olhar sobre a inteligência animal e nossa responsabilidade para com o mundo natural, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um gostei neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida em nosso planeta e os laços surpreendentes que nos unem a todas as criaturas. Não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos a desvendar os mistérios da natureza e a inspirar uma nova geração de guardiões do nosso planeta. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber como esta história impactou vocês. Juntos, podemos criar um futuro onde humanos e animais coexistam em harmonia e compreensão mútua. Até a próxima aventura!